Exercício 1. O albinismo, a ausência total de pigmento, é devido a um gene recessivo. Um homem e uma mulher planejam se casar e desejam saber qual é a probabilidade de terem um filho albino. O que você lhes diria se: letra A, embora ambos tenham pigmentação normal, cada um deles tem um genitor albino. Letra B, o homem é um albino, a mulher é normal, mas o pai dela é albino. Ou letra C, o homem é albino e na família da mulher não há albinos por muitas gerações. Percebam que são três situações distintas e nós precisamos então calcular para cada uma delas qual é a probabilidade de que nasça um filho albino a partir destes cruzamentos. A primeira condição, então, aqui trazida: ambos têm pigmentação normal, portanto, ambos têm que ter ao menos um azão cada um deles para poder expressar essa característica, mas cada um deles tem um genitor albino, ou seja, o pai ou a mãe de cada um desses indivíduos é azinho, e, portanto, passa para eles ao menos um azinho. Então, eles têm que ser heterozigotos. Dessa forma, coloco essas informações no quadrado de Prunet, faço os cruzamentos e vou perceber que de cada 4 indivíduos gerados, um deles teria azinho, ou seja, teria o genótipo para expressar a condição de albinismo, 25% ou 1/4 dos descendentes. Na situação B, eu tenho um homem que ele é albino, portanto ele é azinho, e eu tenho uma mulher que ela é normal, mas o pai dela é albino, portanto um dos genitores tem azinho e passa para ela, através dos gametas, esse azinho, portanto ela tem que ser heterozigota. Colocando a situação no quadrado para realizarmos o cruzamento, vamos perceber que metade dos indivíduos gerados serão azinho, ou seja, terão o genótipo para expressar o albinismo. Na situação C, o homem é albino, azinho, e na família da mulher não há albinos por muitas gerações, o que me indica que por várias gerações não houve em nenhum momento um indivíduo que tenha azinho, e portanto é muito provável que esse alelo azinho não esteja na família dela e que portanto ela não porte ele e ela seja azão. Colocando essa situação no quadrado de Prunet, vamos perceber que nenhum dos indivíduos gerados será azinho, ou seja, terá o albinismo. Exercício 2. Um homem de aspecto exterior normal, casado com uma mulher normal, tem 11 filhos, todos eles normais. O seu irmão gêmeo, univitelino, tem 6 filhos normais e 2 albinos. Qual o genótipo dos 2 irmãos e das 2 mulheres? Bom, eu tenho um homem, então, casado com uma mulher aqui que eu estou identificando como mulher número 1, e com ela teve 11 filhos, todos eles com pigmentação normal. O exercício me diz que o outro homem é gêmeo univitelino dele, ou seja, tem a mesma carga genética. E, portanto, eu vou utilizar aqui a identificação como sendo o mesmo homem, já que a carga genética é a mesma, para que nós façamos a identificação do genótipo. Então, o homem, com essa mesma carga genética, ao ter filhos com uma outra mulher, aqui identificada como mulher número 2, teve 6 filhos de pigmentação normal e 2 filhos albinos. Bom, se esse homem tem pigmentação normal, aspecto exterior normal, ele obrigatoriamente tem que ter ao menos um azão, um alelo dominante. E a mulher número 1 também tem aspecto exterior normal, tem que ter pelo menos um azão. Os filhos do primeiro casal também vão ter, todos eles, ao menos um azão, já que todos eles têm pigmentação normal. Já os filhos do segundo casal, 6 deles terão pelo menos um azão e 2 filhos terão azinho, para poder expressar o albinismo. Se eles têm azinho, significa que receberam um do pai e um da mãe. Portanto, dessa forma, identifico que o genótipo do homem é obrigatoriamente heterozigoto, já que apesar de ter pigmentação normal, ele gerou filhos com pigmentação, sem pigmentação, com albinismo. Portanto, ele porta o gene do albinismo, e levou a sua descendência, uma parte da sua descendência. O outro azinho, eles obrigatoriamente receberam da sua mãe, portanto, sei agora que ela tem ao menos um azinho.
esse pai, ele passou para os filhos também esse azinho. E apesar dele ter passado esse azinho para alguns filhos, ao menos metade dos gametas dele, nenhum filho tem azinho, né? Expressou o albinismo. Quer dizer que nenhum deles recebeu o outro azinho da mãe. E, portanto, ela não porta, então, esse azinho, esse alelo recessivo, para passar adiante. E, nesse caso, ela tem que ser homozigota dominante, azão. Dessa forma, eu identifico o genótipo dos indivíduos. A mulher 1 é azão, o homem, né, e seu irmão são azinho, e a mulher 2, ela pode ser azinho ou azinho. A única informação que eu consigo é que ela porta ao menos um azinho, mas o exercício não me diz qual é o fenótipo dela, então não consigo ter certeza sobre qual é o genótipo que ela tem. Exercício 3. Azão representa o gene dominante para determinado caráter e azinho é o seu alelo recessivo. Em 4 cruzamentos entre um indivíduo azinho e um indivíduo azinho, os descendentes foram azinho. A probabilidade de no 5º cruzamento o descendente ser azinho é... Percebam que nesse exercício, assim como outros, o enunciado tenta nos fazer compreender que existe alguma relação entre os cruzamentos anteriores e esse que nós pretendemos calcular a probabilidade. E nós sabemos que isso não é verdade. O fato de que em 4 cruzamentos anteriores nasceram indivíduos azinho, não me diz nada sobre a probabilidade deste novo cruzamento. Cada gestação dessa é um evento probabilístico em si. Então, o exercício me diz que a partir do cruzamento de um indivíduo heterozigoto, azinho, com um indivíduo homozigoto recessivo, azinho, ele quer saber quantos indivíduos serão gerados com genótipo azinho. Colocando os gametas formados no quadrado de Prunet, eu faço o cruzamento desses indivíduos e vou identificar, portanto, que 50%, metade, né, dos indivíduos gerados a partir desse cruzamento terão azinho, ou seja, poderão expressar a característica, né, levada por esses alelos recessivos. Exercício 4. Cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzinho, os descendentes serão... Eu tenho ervilhas, então, Vzinho, que tem coloração verde, ou seja, a característica recessiva, nesse caso, é verde, e tenho indivíduos que são Vzinho, heterozigotos, e por isso expressam a característica dominante, que é a coloração do grão amarelo. Colocando, então, os gametas formados no quadrado de Prunet, Vzinho e Vzinho, terei a descendência vinda a partir desses cruzamentos, e vou identificar que metade deles serão Vzinho, expressarão a característica dominante, amarela, e metade será Vzinho, e, portanto, expressará a característica recessiva, coloração verde. Exercício 5. Um gato da cor marrom foi cruzado com 2 fêmeas. A primeira fêmea era da cor preta e teve 7 filhotes da cor preta e 6 filhotes da cor marrom. Já a outra fêmea também era da cor preta e teve 14 filhotes, todos eles da cor preta. A partir desses cruzamentos, marque a opção que contém os genótipos do macho, da primeira e da segunda fêmea, respectivamente. Eu tenho, então, essa situação colocada em tela. Um macho de coloração marrom, que ao gerar descendentes com a fêmea, que está à esquerda, número 1, né, de coloração preta, gerou filhotes pretos e marrons. E ao gerar descendentes com a fêmea número 2, que está à direita, gerou todos eles com coloração preta. Bom, olhando esse segundo cruzamento, nós vamos perceber que todos os descendentes gerados foram de coloração preta, ou seja, a coloração marrom sumiu. E aí, como o Mendel percebeu, ela está em recesso, ou seja, ela não aparece na próxima geração e, portanto, ela é a característica recessiva. E com isso eu consigo saber o genótipo do macho, Mzinho. Todos os indivíduos gerados a partir desse cruzamento, então, tem que ter ao menos um Mzão para poder expressar a característica dominante, coloração preta.
Dessa forma, como eles não podem ter recebido do pai, eu sei que todos eles receberam uma emisão da mãe. E se a mãe somente passou a emisão, é porque ela só tem isso para passar adiante, ou seja, os alelos que ela tem são somente emisão. Então ela é homozigota dominante. Do cruzamento que está à esquerda, nós vamos perceber que tem indivíduos com ambos os fenótipos. Eu tenho indivíduos, portanto, que para expressar o fenótipo coloração preta tem que ter ao menos um emisão, e indivíduos expressando o fenótipo marrom e que, portanto, são emizinho, emizinho. Bom, para que tenha indivíduos emizinho, emizinho, receberam um do pai e um da mãe. Então, identifico que aquela gata número 1 precisa ter ao menos um emizinho. E, como eu tenho indivíduos de coloração preta que têm ao menos uma emisão e não podem ter recebido do pai, eles receberam obrigatoriamente da mãe. Então, eu identifico também o genótipo da mãe. Dessa forma, sei que o genótipo do pai é emizinho, emizinho, o genótipo da gata número 1, emisão, emizinho, e o genótipo da gata 2, emisão, emisão. Exercício 6. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém que possui a mãe albina, qual é a probabilidade que o filho do casal nasça albino? Bom, o que o exercício nos diz é que eu tenho um homem de pigmentação albina, então ele é azinho, azinho, obrigatoriamente, e uma mulher que ela tem pigmentação normal, então ela tem ao menos um azão, mas é filha de uma mãe albina, que tem azinho, azinho, e que, portanto, passou um desses azinhos obrigatoriamente para ela. Então, ela precisa ser heterozigota nesse locus, azão, azinho. Colocando os gametas formados pelos dois indivíduos no quadrado de Prunet, nós vamos fazer, então, um cruzamento e perceber que da descendência, metade dela, 50%, terá essa condição azinho, azinho, ou seja, será albina. Exercício 7. Olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho de um pai de olhos castanhos e de uma mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. A probabilidade de que ele tenha um filho de olhos azuis é de? Bom, a primeira coisa que a gente faz é pegar a informação que o exercício nos traz. Ele nos diz que olhos castanhos são expressos quando o indivíduo tem azão, azinho ou azão, azão. Ou seja, é a característica dominante. E que olhos azuis são expressos pelo homozigoto recessivo, azinho, azinho. Então, na condição colocada pelo exercício, eu tenho uma mulher de olhos azuis, azinho, azinho, e um homem de olhos castanhos, e que, portanto, tem ao menos um azão. Mas que ele é filho de uma mãe de olhos azuis, que tem azinho, azinho, e que, portanto, tem que ter passado para ele ao menos um azinho. Então, ele é heterozigoto, azão, azinho. Colocando esta condição no quadrado de Prunet, para que a gente faça o cruzamento, vamos perceber que metade dos filhos deste casal serão azinho, azinho, ou seja, terão a coloração do olho azul.